Agora sim, a Justiça Federal do Rio de Janeiro negou o pedido do Ministério Público Federal para tornar nulo o trecho da resolução do Conselho Federal de Psicologia que estabelece normas para a atuação de psicólogos em relação ao tratamento da homossexualidade. Na ação civil pública, o Ministério Público Federal apontou que a resolução número 1 de 1999 do Conselho Federal de Psicologia afronta dispositivos constitucionais por impedir que psicólogos tratem homossexuais que desejam mudar a orientação sexual. O texto da resolução diz, entre outros pontos, que os psicólogos não podem classificar a homossexualidade como uma patologia e também não devem adotar medidas coercitivas tendentes a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. O descumprimento pode significar a perda do registro profissional. Esse advogado explica que as resoluções das entidades de classe norteiam a atuação dos profissionais. Sobre a norma do Conselho, ele diz que deve-se observar dois direitos, o individual e a liberdade sexual. Sob a ótica jurídica, que me parece que é a única ótica que pode oferecer solução para o caso, o que nós estamos é diante de dois direitos aí. O direito fundamental de liberdade sexual, que é uma faceta, uma espécie do gênero liberdade individual como um todo, né, que é um gênero muito amplo. Não há muita dúvida no sentido de que a Constituição ela garante, ainda que não explicitamente, mas através de uma interpretação teleológica e sistemática, a liberdade sexual do indivíduo. Desde 1990, a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da lista de doenças. Para a conselheira do órgão, a decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro foi correta. Essa decisão ela vai na direção do que nós temos defendido, de que a nossa resolução 0199, que orienta o profissional para atendimento a questões relacionadas à orientação sexual, consiga, com seu fazer, garantir a cidadania e o respeito aos direitos sexuais. O Conselho Federal de Psicologia mantém o seu posicionamento, até porque a questão da homossexualidade não deve ser tratada no âmbito de doença, até porque não é. A homossexualidade é uma dimensão do sujeito, é uma dimensão do indivíduo. Então, nós, na verdade, essa sentença, ela reitera a nossa luta pelos direitos humanos. Para esse psicólogo que lida com essas questões, a normativa é válida. Ele alega que, em muitos casos, são os familiares dos homossexuais que procuram as clínicas pedindo a cura destes. O CRP criou essa medida para proteger os pacientes, os clientes, enfim, e para que os psicólogos não vendessem a ideia de cura, entendendo que a homossexualidade não é uma doença, né? Se não é doença, não existe possibilidade de cura. Existe uma possibilidade de aceitação, de reflexão a respeito da questão, mas não de cura. Para mim, a doença não é a homossexualidade, a doença é a homofobia, a doença é a rejeição de um direito, de um desejo, enfim, da liberdade de expressão.